Então, turma, estamos de volta com a nossa 7ª videoaula da disciplina de Educação Física, onde nós estaremos ainda dentro da temática dos Jogos Olímpicos. Na nossa primeira videoaula do semestre, eu trouxe para vocês alguns dos acontecimentos aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e na nossa videoaula de hoje nós faremos um estudo acerca do contexto histórico desses Jogos, que é considerado aí o maior evento esportivo do planeta. Essa videoaula ela é direcionada para as turmas de 8º e 9º ano da rede municipal. É importante que vocês acompanhem a videoaula. Após a exibição da mesma nos grupos de WhatsApp, será postada a atividade. Então, é importante que realizem também as atividades. Iniciando aí pela origem dos Jogos Olímpicos, o contexto histórico mostra que esses Jogos surgiram na Grécia Antiga, aproximadamente no ano de 2500 a.C., em homenagem a Zeus, através de seu filho Hércules. Então, não existe nenhuma comprovação. O que existe é a mitologia grega. A mitologia grega, ela explica, ela traz isso, que a gênese dos Jogos Olímpicos, ou seja, a origem, está relacionada aí à adoração ao deus Zeus e que foi uma prática criada pelo seu filho Hércules aí, há cerca de 2500 anos antes de Cristo. Então, os Jogos Olímpicos têm uma história muito antiga. Nós estamos no ano de 2021. Então, se você for somar, é uma história de mais de 4.500 anos. E essas primeiras edições, aí, a mitologia grega coloca que as primeiras edições dos Jogos Olímpicos eram sediados em uma cidade chamada de Olímpia, que é situada na Grécia. E aí, por isso que deu-se origem à palavra Olimpíadas, em homenagem à cidade onde esses primeiros jogos aconteciam. É de costume premiar os atletas, além da premiação em dinheiro que se recebe hoje, a questão das medalhas, há também o costume de estar premiando esses atletas vencedores aí nos Jogos Olímpicos com uma coroa de louro, que é uma coroa de folhas. E a mitologia grega mostra que foi Hércules, filho de Zeus, quem plantou as folhas usadas na fabricação dessas coroas usadas aí, utilizadas pelos vencedores. Prática que se permaneceu aí durante as edições dos Jogos Olímpicos e perdurou aí até aos nossos tempos. Então, embora exista essa ideia aí de que a prática desses jogos tenha tido início em 2500 a.C., o que se tem de concreto é que a primeira edição organizada dos Jogos Olímpicos aconteceu no ano de 776 a.C. E os competidores, eles deveriam estar totalmente nus e cobertos com óleo. Então, hoje é completamente diferente. Nessa primeira edição aí dos Jogos Olímpicos, de 776 a.C., as provas que foram disputadas foram o pentatlo, que é um conjunto de 5 esportes diferentes, a luta, a corrida, o salto em distância, o arremesso de dardo e o arremesso de disco, o boxe, o pancrácio, que é um tipo de luta, é um tipo de luta greco-romana, combinada também com o boxe. Tiveram também o lançamento de dardo, o lançamento de disco e a corrida de biga, que é o atleta se colocava em uma carroça e essa carroça era puxada por um cavalo. Então, essas foram as provas aí, as provas presentes nessa primeira edição dos Jogos Olímpicos. Então, com o tempo, sempre foi mudando, como nós vimos na nossa primeira videoaula. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que foi realizada esse ano, nós tivemos um total de 46 modalidades esportivas. Nessa primeira, nós só tivemos o quê? 6 provas, 6 tipos de provas.
Então, continuando ainda dentro desse contexto histórico, o que o texto coloca? Que as Olimpíadas elas foram interrompidas após os romanos invadirem a Grécia no século II. Então, no século II aconteceu esse grande evento histórico aí. Roma toma o poder sobre a Grécia. Com isso, o seu imperador, o imperador de Roma, chamado Teodósio I, ele baniu as tradições gregas e proibiu venerações aos deuses. Com isso, no ano de 394 depois de Cristo, ocorreu a última versão aí dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E isso permaneceu adormecido por 1502 anos. Os Jogos Olímpicos permaneceram proibidos. E foi no ano de 1896 aonde esses jogos eles são restaurados. Então, no ano de 1896, os Jogos Olímpicos eles são retomados na cidade de Atenas, na Grécia, por iniciativa de um francês chamado Pierre de Fred, conhecido como Barão de Coubertin. Então, esse cidadão, ele tem um papel muito importante na história das Olimpíadas, porque nós tivemos lá no ano de 394 depois de Cristo a abolição, a proibição dos Jogos Olímpicos pelo imperador Teodósio I. Passou-se 1502 anos. 1502 anos depois, o Barão de Coubertin, em 1896, retoma a realização aí desse grande evento. E a partir de então, vem se realizando de 4 em 4 anos. Então, nessa primeira Olimpíada aqui, de 1896, que foi realizada em Atenas, na Grécia, participaram 285 atletas. Olha a diferença para as Olimpíadas desse ano, que foram quase 13 mil atletas. Na primeira, somente 285, somente de 13 países. Atualmente, nós temos quase todos os países do mundo participam das Olimpíadas. E as provas que fizeram parte aí dessa primeira Olimpíada da Era Moderna, nós tivemos o atletismo, nós tivemos a esgrima, que é um tipo de luta com espada, nós tivemos a luta grega, a ginástica, o halterofilismo, que é o levantamento de peso, nós tivemos o ciclismo, a natação e o tênis. Foram somente essas provas. Os vencedores das provas eles foram premiados com a medalha de ouro, não havia ainda medalha de prata e nem de bronze, somente a medalha de ouro e o ramo de oliveira, aquela coroa de folhas que colocava-se sobre a cabeça dos vencedores. Então, os Jogos Olímpicos, eles simbolizam a unificação de diferentes raças, cores e etnias, já que envolvem atletas de praticamente todos os países do mundo atualmente. Elas acontecem de 4 em 4 anos. A premiação ela é sempre dada para os 3 primeiros colocados, para o terceiro medalha de bronze, para o segundo de prata e para o terceiro medalha de ouro. A classificação dos países é sempre levada em consideração em primeiro lugar a medalha de ouro, depois a de prata e depois a de bronze. Algumas curiosidades sobre o atletismo, como eu coloquei para vocês, é um mega evento do esporte que é realizado a cada 4 anos. Isso acontece desde 1896, só que nós tivemos por 2 vezes que essas Olimpíadas elas foram interrompidas, não foram realizadas, que foi no ano de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, e nós tivemos também em função da Segunda Guerra Mundial, em 1940 e 1944, os jogos eles foram suspensos, não foram realizados. Esporte é sempre esporte, porém nem todos os esportes são olímpicos. Por exemplo, o futsal, que é um esporte muito praticado aqui no Brasil, não faz parte dos Jogos Olímpicos. Já o futebol faz parte. Então, o que faz um esporte participar dos Jogos Olímpicos? Então, quem decide isso é o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. E como uma regra geral, o esporte ele só é considerado olímpico
se ele for praticado por homens em pelo menos 75 países e em 4 continentes. E no caso de mulheres, se ele for praticado pelo um esporte, ele só entra nos Jogos Olímpicos se outro esporte sair. Atualmente nós temos aí 46 modalidades que fazem parte dos Jogos Olímpicos. Em 2024, que será realizada a próxima edição, pode entrar novos esportes, mas para entrar novos esportes, outros terão que sair, certo? Atualmente, como eu coloquei, 46 modalidades fazem parte desse evento. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco o contexto histórico dos Jogos Olímpicos. Logo após a exibição da videoaula, será postada no grupo aí de WhatsApp de cada turma a atividade referente a essa videoaula, e é importante aí que todos os alunos façam a atividade, já que ela vale parte da nota qualitativa de vocês. Então, bons estudos a todos e fiquem com Deus.